Em particular no Brasil, isso aqui é um ponto que eu queria destacar assim, com muita ênfase, né? Acabou se estabelecendo uma oposição entre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Isso dos anos 80 em diante, né? Que é exatamente a luta contra o positivismo produziu isso. Porque identificavam no positivismo a matematização, né? Então o positivismo é essa matematização e tal, então recusamos isso, a ponto inclusive dos eventos de estudos no Brasil ser apresentado como virtude o fato de que nessa nossa área só há pesquisas qualitativas. Eu acho isso um vício. O problema não é a matematização em si. O problema não são os números. Como é que você vai investigar os problemas da realidade se você a priori já determina os meios de compreendê-lo? Se você já disse que não vai compreender os objetos por outros meios senão estes, senão por mediação da consciência dos agentes, né? Como? Isso aqui para mim é uma das coisas assim absurdamente mais sérias que tem, né? Você já dizer de partida, portanto, que os estudos nacionais estão fadados a conhecer apenas a realidade, de modo apenas algumas facetas, aquelas que podem ser contadas por agentes, né? Textualidades e assim por diante. Eu acho isso aqui assim, é uma coisa absurda isso aí, né? Como é que você vai investigar o complexo econômico, de coisas do complexo econômico? Então você vai dizer que não pode estudar, né? Você vai perguntar para o cara assim, por exemplo, imagina, eu não quero estudar aqui o processo de acumulação, aí você vai lá, vai passando um monte de empresa, como é que é a acumulação aqui? Assim, ou seja, tem elementos que são objetivos, a gente tem que aprendê-los como tais, né? Então quer dizer que pelo fato dos agentes econômicos não poderem elaborar, você jamais vai pesquisar, porque você recusa a matematização a priori. Isso para mim, isso é o fim da picada, né? Isso é um vício extremo, assim, que eu acho que a gente tinha que combater, né? Então assim, em termos, para encaminhar minha conclusão, porque eu já passei do prazo que a gente combinou, somado os pontos aqui, né, dessa aglutinação das ciências parcelares, o fundamento dos estudos nacionais no perspectivismo, sob influência da renovação e a reação ao positivismo, né, a crise permanente dos estudos nacionais ganha algum contorno, dá para explorar mais, né? A cisão entre problemas sociais e a dinâmica econômica torna míope, e por outro lado, aquele perspectivismo flagela qualquer possibilidade de fundamentação minimamente razoável, porque o critério é subjetivo, da nossa teoria. Então é a minha teoria, a sua teoria, que é para nós. Não é para nós, cara. Enfim, e portanto o critério não é a realidade objetiva, concreta e objetiva. Esse é o critério, né? Verdadeiro, autêntico da ciência, científico, né? Considere ainda como fica cientificamente limitado quando se assume que a objetividade em si resulta da produção discursiva, recusando as possibilidades métricas necessárias a determinados objetos. Aí que a ciência morreu de vez, né? Então, eu posso dar nomes aos bois agora também, né? O pós-modernismo é isso, essa recusa da objetividade, é a recusa da ciência. Eu vi gente defendendo que ciência é opressão. Então que a ciência é uma coisa que só oprime. Não, estamos perdidos então, né? Vamos começar a fazer o que agora? Jogar milho para o alto, depois do jeito que cair, a gente vai ver, assim, né? É um negócio que realmente é um momento muito complicado. E essa posição passou por muito tempo como a crítica social. E está produzindo, e está ajudando a produzir isso que a gente está vivendo, inclusive. Certo? Não pense que não tem responsabilidade, porque tem, né? E dado que o esforço científico é lastreado, ao menos pelo ímpeto de determinação daquilo que é e de como funciona, cabe pontuar a alternativa pela crítica da economia política, que, na minha opinião, eu vou defender isso, né, é capaz de fornecer, enfim, uma base racional, né? E que base racional é esta que a crítica da economia política fornece? Eu arrisco aqui a dizer que a base racional, para algumas pessoas vai soar, eu imagino que não, mas em outros lugares certamente soaria como algo extremamente, vamos dizer assim, provocativo, né?
Mas eu tenho aqui comigo, vou arriscar que a base racional é dada pela economia compreendida fora dos limites do racionalismo formal, né? Trata-se da base como ponto de partida irrevogável, né? Em linhas gerais, eu posso listar algumas questões que vale a pena frisar. Claro que eu não vou conseguir abrir todas elas, mas eu não queria deixar de, pelo menos, citá-las, né? A histórica contradição interna da mercadoria entre valor de uso como pressuposto e valor que domina a produção social. A contradição, portanto, entre processo de trabalho e de valorização como condição do antagonismo de classe em fundamento. Ou seja, esse é um ponto de partida irrevogável, né? Para a gente estudar organizações. 2. A lógica expansiva do valor que se assenta sobre essa contradição e implica as mudanças técnico-organizacionais, né? 3. As limitações objetivas dessa expansão, incluindo, obviamente, a efetivação das tendências e contratendências internas do sistema econômico, que potencialmente culminam em crises de variados tipos e extensões. 4. A atuação econômico-política como respostas em condições variadas dos agentes, entre os quais devemos incluir as personificações diretas e indiretas do capital e do trabalho, né? Portanto, aqui, falando de gestores econômicos do capital, gestores políticos do capital e trabalhador coletivo e suas várias frações. E 5, por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, as consequências sociais, ambientais e mesmo organizacionais, e como as próprias organizações afetam esse conjunto de problemas, né? Então, assim, esses 5 elementos aqui que são base, eu acho que ele formaria uma base de partida para a gente estudar as organizações numa crítica da economia política. Mas isso ainda não é totalmente suficiente para fazer o desfecho. Eu queria fazer só uma síntese, né, de que é possível, de fato, os estudos racionais serem feitos sobre essa base racional, e como é que é possível a gente tirar dessa base contramedidas aquelas chaves de análise que eu vinha fazendo, né? Então, assim, para cada coisa, naquela divisão do trabalho, né, a renovação do idealismo e o problema da reação ao positivismo, eu acho que na crise da economia política essas questões já estavam resolvidas, e muito bem resolvidas, né? Primeiro, com relação às ciências parcelares. A crítica da economia política, ela integra necessariamente os complexos da realidade, e por isso jamais separa os problemas sociais da dinâmica econômica. Ao contrário, né, o movimento do capital como força social se dá exatamente por meio das suas contradições, o que inclui a acumulação, o pauperismo, as crises, etc., né? Então, portanto, história, sociologia e economia formam um conjunto necessariamente integrado para desvendar as interconexões do desenvolvimento social. É nessas condições que um universalismo real é possível. Com relação ao perspectivismo, na crítica da economia política, as aquisições dos autores são retidas também, né? Então não é que a gente fica lendo só Marx, né? Tem que ler tudo, evidentemente, né? Só que é o seguinte, a gente retém as aquisições desses autores, mas não para realizar combinações teóricas sem critério, né? De fato, retemos aquilo que corresponde à objetividade, porque o critério último é isso, é a objetividade, né? É ela que é nosso critério de verdade, né? O critério articulador, portanto, é a própria realidade das coisas, e evita-se, assim, a potencial confusão de um ecletismo. Também nesse sentido, reconhece-se a existência da lógica das coisas nelas mesmas, independente da consciência do pesquisador. Logo, trata-se de reproduzir pelo pensamento o movimento objetivo. A teoria, portanto, não é nossa teoria. Não tem arranque na subjetividade pura e simples, mas na submissão da consciência ao objeto de investigação, né? Revela-se o absurdo de que a objetividade seria mais um aspecto do observador do que do objeto estudado. Assim, o papel ativo do pesquisador não está em imputar sua subjetividade à coisa. O papel ativo está em extrair dessas coisas suas propriedades, né, seus nexos, desenvolvimento, mudança e, eventualmente, sua extinção, né? Existe, portanto, uma verdade do objeto que não varia conforme a perspectiva. E, sim, existe a possibilidade da retidão
e do erro, né? Não há lugar para a possibilidade de que todas as perspectivas sejam virtualmente verdadeiras. O perspectivismo ele é tão falso quanto o racionalismo formal. E para finalizar, a determinação do método pelo objeto, que é esse problema de você fazer escolhas a priori de qualitativa, quantitativa, né? A crítica da economia política sustenta na minha opinião, né, algumas pessoas vão achar isso horroroso que eu vou falar aqui, mas é um racionalismo não reificador. Há um racionalismo, né? É a razão. A gente não tem outro para onde fugir, né? É a defesa da razão. Engraçado que a gente tem que ficar falando isso no século XXI, né? É a defesa da razão. A inquirição do objeto exige o reconhecimento de que os modos de conhecê-lo estão inscritos no campo dos possíveis. Ou seja, é possível compreender essas coisas, mas quem vai dizer o modo de conhecer são as próprias coisas, né? Portanto, não fixa a consciência dos agentes, né, as textualidades, etc., como únicas ou prioritárias facetas a serem desveladas. O comportamento e variação quantitativa também são de extrema importância, né? Portanto, o que determina de fato tais modalidades é o próprio objeto. E eu queria só mencionar o próprio Marx como exemplo, né, para não ir muito longe, porque eu acho que isso é fantástico. Como é que ele estuda a acumulação? Estatística. Acumulação do capital, né? Pauperismo e tal, número de pobres, estatística. Ele chegou a mandar também, como é que ele estudou as condições de trabalho na Inglaterra? Ele mandou questionário pelo correio. Mandou questionário. Como é que ele vai fazer? Vai em todas as fábricas ver como é que é? Tipo aquele empirismo inglês empedernido, né? Não, vou em todas para poder chegar a uma conclusão. Você vai passar a sua vida inteira e não vai chegar à conclusão, né? Quando você terminar a última, a primeira já mudou, sei lá, enfim, né? Então, ele mandou questionário. O pessoal responder. Ninguém respondeu, mas mandou, né? Ninguém pode dizer que ele não apostaria nessa possibilidade. E outra coisa interessante, como é que ele estuda a mercadoria, né? O que é a mercadoria? Você não consegue estudar a mercadoria com estatística, consegue? Talvez parte dela, né? Não, a mercadoria vendeu mais, vendeu menos, produziu mais daquilo, menos daquilo outro. Você consegue gerar uma estatística ali, quem comprou daquilo ali e tal, mas o que é a mercadoria? E você não consegue fazer isso também perguntando para as pessoas, né? Imagina, vou fazer aqui uma enquete. O que é mercadoria? Então, 60% das pessoas disseram que o juiz Sérgio Moro infringiu a regra. Então isso infringiu. Né? Então, não, porque os agentes acham alguma coisa, não é porque as coisas são, certo? Né? Então, assim, eu acho brilhante no Marx, se vocês lerem o capítulo 1, né? Esse é o convite também, né? De ver o que é o estudo de fazer um tipo de pergunta como essa, né? O que é a mercadoria, né? E pela força das abstrações conseguir responder o que é mercadoria pela extração das determinações essenciais do que é mercadoria, mas não só dela, mas dela na relação com outras mercadorias, o que é tão importante quanto, né? Não só os elementos que compõem a mercadoria, mas também como ela se relaciona com outras mercadorias, que responde à primeira pergunta de o que é mercadoria, né? Mas enfim, em suma, né, que eu queria, para fechar aqui, né, o problema, portanto, não são os números, né? O racionalismo não está nos números, o racionalismo não está na cognição, embora a cognição seja importante, o racionalismo está nas coisas mesmas, né? E extraindo delas é que a gente consegue fazer o trabalho científico.